Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos para fazerem parte da mesa o magnífico reitor da Universidade de Caxias do Sul, Dr. Evaldo Antônio Cuiava, e o professor Dr. Diego Piazza, assessor da Pró-Reitoria da Universidade ou de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. Bem, estão aqui para explanar o professor Dr. Evaldo e também o Dr. Diego para explanarem sobre o projeto UX Grafeno por solicitação do vereador Roque Cervellini da bancada do PSB, o qual passo a palavra, porém peço licença apenas para cumprimentar também a nossa prata da casa, professora, né, da nossa universidade e demais pessoas que chegaram juntamente com os nossos representantes da Universidade de Caxias do Sul, a professora Fernanda, né, o carinho de sempre, e é uma honra também em recebê-la na nossa Casa Legislativa. Agora sim, por gentileza, vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos assistem aqui da nossa casa e também das suas casas, cumprimento especial ao magnífico reitor Cuiava, professor Diego. Deu, Diego? Professor Diego Piazza, professora Fernanda, aqui do Núcleo de Farroupilha, também demais professores da UX. Cumprimentar aqui o Leandro Lumbieri, diretor do Instituto Federal Farroupilha, IFRS, demais pessoas que o acompanham, demais pessoas presentes. É motivo de muita satisfação nossa podermos contar aqui com o magnífico reitor e também o professor Diego para falar sobre o grafeno. O grafeno que, com certeza, a UX há muito já estuda, mas eu tenho uma satisfação dobrada e imensa de poder também ter participado desse processo lá no início, quando fomos à Universidade do Mackenzie, em São Paulo, conhecer também lá o projeto que já estava em estágio de estudo avançado. E fomos para lá 3 vezes. Uma delas foi no dia 23 de novembro de 2017, com um grupo de empresas, com instituições. Cito aqui também a presença do Instituto Federal, que se fez presente na ocasião, representantes da Universidade de Caxias também, aqui de Farroupilha, Defar Engenharia, ITM, Planeta Água, Tecnova, Tramontina, Marco Polo, Greentech, Instituto Federal, Sebrae, UX, Simplast, a SIX aqui de Farroupilha, a FEA, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Enfim, fomos lá conhecer o grafeno. Pela primeira vez eu pude ter contato com alguém que falasse sobre o tema.
E hoje a gente vê que a nossa universidade aqui de Caxias do Sul está com esse processo avançadíssimo e trabalhando já para atender a indústria, a tecnologia, aquilo que tem de mais moderno hoje nesta área. Com certeza, nós teremos aqui uma ótima explanação, e quem vai poder explanar são vocês, porque vocês é que conhecem sobre o grafeno. A gente sabe um pouco, mas muito pouco, desse produto que é tão resistente, mais resistente do que o aço, mais condutor do que a prata, do que o cobre, mais leve do que o ar, o produto mais translúcido e maleável que já se conhece, né? Um produto que tem as características bidimensionais, por ser tão fino que se despreza, inclusive, a altura, né? E com certeza teremos aqui uma aula, estamos ansiosos para ouvi-los e depois, oportunamente, faremos novamente alguns comentários sobre o assunto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente da Câmara, Tadeu Salib dos Santos, e, de modo especial, também o Roque Severlin, pelo convite. E, em nome do presidente, quero saudar os demais vereadores, vereadoras presentes, saudar a nossa diretora, a Fernanda Godolfin, está aqui o professor presente, a nossa analista de mercado. Temos que trazer analista junto, claro, né? Já que estamos falando de grafeno, aplicação, temos que pensar em negócios junto. Em negócios, né? Essa é a lógica, né? Nós temos, eu e o Diego sempre falamos isso, né? Do paper à nota fiscal, ou seja, do artigo científico, da patente à nota fiscal. De nada adianta nós produzirmos muitos artigos científicos, termos muitas patentes, nós temos 100 e poucas patentes registradas, uma das instituições que mais produz paper e patentes aqui no Estado e no país também, e nós temos que transformar isso em nota fiscal. Quero saudar o Diego, que desde o início assumiu comigo esse projeto. Nós discutimos no gabinete, nós identificamos uma oportunidade. Não era a principal pesquisa dentro da universidade nos últimos anos, mas nós identificamos que nessa área nós poderíamos investir e ter sucesso. Modulamos um projeto inicialmente estranho para muitos, porque como montar uma planta de produção de grafeno em escala industrial, sendo que essa produtora é a própria universidade. Uma vez que a universidade pesquisa, ensina, pesquisa, produz conhecimento, e quem aplica não é a própria universidade, é a empresa. Mas nós pensamos nessa estratégia porque as empresas também não tinham esse domínio científico e tecnológico. Quem tínhamos somos nós. E por isso que nós precisávamos ter domínio da produção, principalmente de grafeno, e também ensinar como é possível aplicar. Porque as empresas também não têm domínio, tendo em vista que não tem como comprar no mercado um laboratório, um reator, né, e começar a produzir por aí. Quando se trata de nanomateriais, nanopartículas, nesse nível, né, 1 milímetro é dividido por quantos? 3 milhões. 1 milímetro é dividido por 3 milhões, aí nós temos a partícula grafeno. Então vejam que em proporção nós estamos falando. E dentro dessa modulação de negócio, nós então conseguimos ter domínio científico tecnológico de produzir essa nanopartícula a partir do grafite, e modulamos um plano de negócio em que, além de termos o produto, o grafeno, nós estamos trabalhando junto com as empresas na aplicação e também no desenvolvimento como um todo, e também caracterização. Ou seja, se uma empresa comprar o grafeno nos Estados Unidos, da China, e quer saber se lá está comprando grafite ou grafeno, com quantas camadas, nós temos laboratórios, né,
suficientes para analisar e dizer, aqui tem tantas camadas, esse grafeno é bom ou não, e dá para aplicar nisso, porque tem muito grafite sendo vendido por aí, e o pessoal diz que é grafeno. Então, nós hoje temos uma relação muito próxima junto ao Ministério Ciência e Tecnologia, desenvolvemos vários produtos com as empresas. Dia 9 nós temos o lançamento junto com o Ministério Ciência e Tecnologia, com a presença do ministro Pontes, toda a equipe do Ministério Ciência e Tecnologia, mais o presidente, em que, junto com o Ministério, nós vamos lançar a primeira feira brasileira de produtos desenvolvidos a partir de grafeno. Esses dias nós recebemos representantes da China, e a representante dizia que nem na China estão avançados tanto quanto nós, por isso que eles estão interessados também em fazer parcerias conosco. Então, de fato, para nós é muito orgulho mesmo. Evidentemente que tem outras instituições que também estão trabalhando nisso, até algumas anunciando há mais tempo na produção, mas em escala industrial, somos nós, no Brasil, na América Latina, não tem ninguém que produz e possa entregar, se quiser, amanhã, pegar 5 quilos de grafeno lá, nossa planta de produção, nós temos lá no nosso estoque, já podemos entregar. Então, nesse nível que nós estamos trabalhando, em termos gerais, cabe a mim dizer isso, e estamos aqui com o principal pesquisador que abraçou essa causa comigo, com a equipe, enfim, da reitoria, e nós temos orgulho de dizer que aqui em Caxias do Sul, nessa região, nós temos a maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Isso não é discurso, isso é uma realidade. A partir do mês que vem já tem produtos desenvolvidos junto com as empresas, já sendo aplicado por aí, e logo queremos ver de alguns carros, né, que os senhores vão andar por aí já com alguma peça produzida por nós ou com a empresa que interage conosco com a aplicação de grafeno, só para citar algum exemplo, quem sabe no óleo lubrificante e assim por diante. Obrigado. E não sei se já podemos passar a palavra para o Diego Piazza. Perfeito, então. Boa noite, presidente dessa casa, senhor Tadeu, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Roque, obrigado por estar aqui. Fernanda, obrigado em seu nome, demais autoridades já. Professor Cuiava, muito obrigado pela oportunidade também, pela parceria de sempre, né? E poder compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o mercado do grafeno, as aplicações. E a ideia de hoje é falar um pouco sobre como é que esse produto, né, essa aplicação, esse mercado como um todo tem desenvolvido e tornar um pouco, né, o assunto mais conhecido, como o Roque comentou até então. Então, rapidamente, né, o que é o grafeno, só para todo mundo entender um pouco mais. O grafeno, basicamente, ele é derivado do grafite. E aí tem um ponto importantíssimo, né? Brasil detém 56% das reservas mundiais de grafite e não tem sentido nenhum do Brasil importar grafeno se a gente tem a principal fonte de matéria-prima aqui. Então, já adianto para vocês que é uma missão da Universidade de Caxias do Sul, enquanto projeto UX Graphene, fazer com que o Brasil seja portador de futuro e não transferidor apenas de commodities. Então, esse é um ponto importante que a gente acredita. O grafeno, né, ele se torna mais popular a partir de 2004, quando o Konstantin Vozelov e o professor André Gain, eles conseguem sintetizar uma folha de grafeno a partir de uma combinação de grafites. O professor Cuiava comentaste com você sobre o tamanho da partícula do grafeno. Então, quando eles conseguiram isolar uma folha de grafeno com uma espessura de 0,33 nanômetros, a trilionésima parte do milímetro, eles conseguiram, né, em 2010, ganhar um prêmio Nobel de Física. Bom, todo mundo acredita que o grafeno começou estudos em 2010, né? A gente está falando há mais de 60 anos que se estuda grafeno, porém com uma característica, né?
muito focado em pesquisas acadêmicas, como o professor muito bem destacou. A partir de 2010 ele se torna popular, porém nós estamos em 2021, já se passaram 11 anos disso tudo, e ainda a gente tem muito caminho a percorrer. Por quê? Porque a gente entende que o grande desafio hoje no Brasil é tornar conhecida essa tecnologia. Então, por isso a importância desse convite e estarmos aqui compartilhando com vocês um pouco do conhecimento do que é o grafeno. Então, o grafeno, basicamente, vocês imaginem uma pilha de carta de baralhos, né? É como se fosse essa pilha de carta de baralhos fosse o grafite, e o grafeno é uma folha apenas. Apenas uma das lâminas a gente está falando do que é esse grafeno, que é produzido, né, pela Universidade de Caxias do Sul, do modo geral, para compartilhar com vocês. O mercado de grafeno ele tem crescido significativamente e há uma expectativa, né, dentro do mercado em que mais de 35% se cresça a área das nanofolhas de grafeno até 2026. A gente está falando de um mercado significativo em que a área de eletroeletrônicos e de aeroespacial, a gente está igual ou tão mais em termos de crescimento dessa tecnologia tão disruptiva como o Roque destacou, de um material fantástico com propriedades significativas de um modo geral. Mas o que é ele, né? Eu acho que é importante todo mundo pensar que a gente vai mudar toda a forma de pensar, de se divertir, de trabalhar, de construir a partir do grafeno. Por quê? A partir do grafeno, eu vou tomar a liberdade de trocar de lugar aqui, vocês vão poder pensar em termos de construção de produtos, né? E quando a gente fala pensar em termos de diversão, vocês já podem imaginar aquela sacolinha de supermercado e durante a fala inteira eu poder ficar aquecendo ela e nada acontecer. Então a gente pode ficar conversando, isso tudo graças ao grafeno, e vocês podem perceber que continua intacto. Então a forma de construir, de pensar e desenvolver aplicações muda totalmente, né? Justamente por quê? Porque ele permite que novos produtos, novos materiais sejam desenvolvidos com uma tecnologia que até então não era possível. Então, as empresas de farroupilha, o mercado de desenvolvimento de materiais de farroupilha, que por muito tempo talvez deixou alguns projetos engavetados, por talvez não ter uma tecnologia que pudesse entregar aquele projeto, hoje a gente acredita que já é possível. Então, esse é um aspecto muito importante. E o mercado ele é extremamente amplo, das mais diversas áreas possíveis. E dentro desse conceito que a UX Graphene nasce em potencializar as áreas e mercados de aplicações mais incríveis possíveis que vocês puderem imaginar. Então, existe no mercado alguns produtos, né, desde uma raquete, roupas, baterias, aparelhos, né, eletrônicos, armazenadores, revestimentos, bicicletas, aplicações na indústria têxtil. De um modo geral, a gente enxerga as inúmeras aplicações possíveis do grafeno, mas sempre com um detalhe. Aplicações que não são tão corriqueiras e no dia a dia. E esse é o grande desafio que nós, enquanto UX Graphene, queremos entregar. Enquanto o mundo, né, pensou em desenvolver aplicações e produtos com grafeno, como, por exemplo, né, produzir um grafeno de apenas uma camada para uma indústria de semicondutores, eu perguntaria para vocês, quantas indústrias de semicondutores nós temos no Brasil? Nenhuma. Então, o que a gente foca é realmente entregar soluções para a indústria que Farroupilha tem, que a Serra tem, que o Brasil tem. Que eu acho que esse é um ponto importante e é a missão de uma universidade, é fazer com que o desenvolvimento que exista tenha condições de chegar. Não que a gente não possa vir a desenvolver uma indústria de semicondutores, mas o tempo disso chegar no mercado, fazer sentido e gerar valor para uma sociedade é ainda um pouco distante. Então, o que a gente quer com a UX Graphene é realmente gerar valor, transformar conhecimento em nota fiscal e a inovação chegar na casa de vocês. E esse é o aspecto mais importante que a UX Graphene carrega. Então, dentro desse conceito, a universidade com uma estrutura completa, nasce a UX Graphene. A UX Graphene muito já bem contextualizada, né, professor Cuiava, que é uma unidade de negócios vinculado à Universidade de Caxias do Sul. Estamos instalados dentro do campus, mas uma característica. Nós somos a única unidade de negócios, e aí a Fer sabe disso também, que a gente tem autonomia total para conversar, discutir, desenvolver projetos numa velocidade de empresa. Ou seja, a gente conversa com as empresas, com a sociedade, a gente foca e a gente muda a nosso ponto de ótica e conversa realmente com o que as empresas precisam ter. Dentro desse conceito, né, a gente visa sermos portadoras de futuro
E nasce, né? Qual que é o histórico do UX Graphin? Por que a gente começou a UX Graphin? Ela não aconteceu lá em 2018, quando nós estávamos no gabinete. Lá em 2018, teve um marco importante que foi a visão disruptiva do nosso reitor aqui. Então, dentro de um conceito de universidades, é a primeira vez que eu vejo uma universidade se propor a produzir algo em grande escala e colocar isso para o mercado. Então, aqui, professor, é totalmente o teu mérito. O segundo ponto importante, que são mais de 17 anos que a gente trabalha com desenvolvimento de nanotecnologia, isso gerou muitas patentes, muitas publicações, muito desenvolvimento que foi para o mercado. Dentro desse conceito, em 2017, nós nos tornamos autossuficientes na produção de grafeno. Ou seja, todas as pesquisas que a universidade fazia com grafeno, nós já consumimos o próprio material. E isso foi um gatilho fundamental para que a gente pudesse avançar nas aplicações. E aí fica, né, uma pergunta: por que tantas coisas que são desenvolvidas e que a gente consome, a gente não dá um passo como esse, né? A partir disso, decidimos implantar a produção. Em 2018, realizamos uma estratégia bem diferente. Nos posicionamos no mercado a partir do plano de negócio, apresentamos uma solução e avaliamos se isso teria aceitação ou não no mercado, se esse mercado fazia sentido ter no Brasil uma planta de produção. E nós descobrimos que faz sentido em toda a América Latina e todo o mundo ter uma planta de produção em escala de grafeno. Avançamos por aqui. Em 2019, iniciamos, né, a construção da estrutura. E em 2020, nós inauguramos a planta. Então, nós somos um bebê em termos de inovação, de desenvolvimento. Temos um pouco mais de um ano. Colocamos em operação em 15 de abril de 2020. Formalmente apresentamos. E, dentro dessa caminhada, é importante destacar que nós tínhamos um viés. Fomentar a indústria e a economia local, a matriz produtiva, potencializar, gerar novas matrizes produtivas e, quiçá, desenvolver novas empresas, startups, spin-offs e assim por diante. O que a UX Graphin se posiciona? Não a Universidade de Caxias do Sul se posicionar no cenário nacional, e sim o Brasil se posicionar no cenário mundial. E muda totalmente o conceito quando a gente olha. A gente não está olhando para nós, a gente olha para fora da universidade, que de forma a gente pode acelerar todo o desenvolvimento. Em 2020, em outubro, nós formamos uma parceria com a Zextec Nano, que é uma holding, né, entre a UX Graphin e a Zextec Nano, para que a gente pudesse, né, acelerar a potencialização de mercado. Então, quando vocês enxergarem as marcas Zextec Nano e UX Graphin, é que a Zextec Nano é o nosso braço comercial do grafeno. E como que a gente atua? Produzindo grafeno. Temos uma capacidade instalada de até 5 toneladas ano. Para quem imagina, né? 5 toneladas anos, a gente precisaria de 4, 5 espaços como esse para armazenar, né? De tão volumoso que é o material. Além disso tudo, a gente tem a parte de caracterização, que eu vou falar um pouquinho mais, e as aplicações de um modo geral. Dentro disso, a gente se posiciona, e hoje nós tivemos uma resposta do Ministério de Ciência e Tecnologia, não deu tempo de eu atualizar, porque eu estava em trânsito, né? Mas a gente lançou o primeiro selo para garantir a qualidade de um produto com a chancela do Ministério da Ciência e Tecnologia, garantindo que aquilo que a gente está fazendo realmente tem grafeno. Como é que o time está estruturado, né? Então, hoje a gente tem uma equipe, e é importante realmente nesse mapa, precisa entender como a gente se conecta, como a Serra Gaúcha, como Farroupilha, né? Como Caxias do Sul se conecta com o mundo inteiro. Então, nós temos uma estrutura, e quando a gente fala de pesquisadores, é importante que a gente tenha uma flexibilidade. Não são pesquisadores inseridos lá dentro, cabeça baixa. Não, eles são acionados por demanda. Então, isso é uma característica que a gente tem, né, de ação com os pesquisadores também. A gente acelerou tudo isso, nós tínhamos 24 meses para estabilizar a planta de produção. Esse era o nosso plano de negócios. E aí eu fui ameaçado de ser enforcado, né? O professor Cuiaba quase me ameaçou de me pendurar lá no bosque da UX. Brincadeira, né, professor? Mas era verdade, eu vi a corda lá. Então... Então, para vocês entenderem como foi isso, tá? Esses 24 meses a gente achatou em 8 meses. Em 8 meses, a planta de produção de grafeno se estabilizou, alcançou a capacidade, né, instalada de 500 quilos,
trabalhamos no desenvolvimento de aplicações e hoje já estamos trabalhando com produtos. Então, uma das características que aqui fica comprovado é que, quando a gente quer desenvolver as coisas, a gente acontece numa velocidade muito grande e importante, tá? No meio de uma pandemia. Então, montar uma empresa nos dias de hoje já é complicado, né? Imagina com a característica de estar dentro de uma universidade que era algo totalmente disruptivo e ainda tendo uma pandemia. Então, cada vez que eu passava por aquele galho e via aquela corda, né, professor, eu me assustava um pouquinho. E sem recursos, importante, tá? 100% do que foi desenvolvido, recursos da universidade. Zero investimento de qualquer órgão, de qualquer entidade ou qualquer empresa que financiou. Eu acho que isso é um mérito, né, da comunidade, mostrando a força que a gente tem em termos de universidade. Nós hoje possuímos, né, total condições de processo, nós temos um processo totalmente inovador, que a gente detém toda a tecnologia, 100% da tecnologia de produção. No início nós visamos, né, trabalhar com modelos que aconteciam fora, a gente ligou a planta, durou 3 dias, parou todo o processo. Reinventa tudo, não funcionou, tivemos que nos reinventar, e aí aquela vez eu fiquei apavorado com a corda, né? Aquele dia eu me apavorei, mas aí a gente... o nó já estava pronto. Naquele momento a gente se reorganizou, e aí é importante, né, as conexões, por isso que vocês enxergam o nome da Zextec, né? Obviamente, ela é o braço comercial, então ela tem interesse que a gente avance na produção para vender mais e, obviamente, eu ganho. Então, hoje a gente tem um processo 100% brasileiro, 100% da tecnologia nacional. Todos os equipamentos que a gente utiliza para o processo produtivo são aqui da Serra Gaúcha. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente teve que desenvolver, não existe hoje o equipamento que tu conecta na tomada e sai produzindo grafeno, a gente teve que desenvolver, desenhar, fazer tudo isso. E 100% dos insumos que estão presentes na cadeia produtiva são nacionais. Então, isso é uma coisa importante, né? Além de nós sermos a maior planta de produção de grafeno da América Latina, nós produzimos um grafeno genuinamente brasileiro. Então, esses são aspectos muito importantes. Além disso, né, nós avançamos em parcerias, em desenvolvimento. Hoje são mais de 130 empresas que já se conectam com a UX Graphene em desenvolvimento de aplicações. E aí tem um detalhe importante. Só 7% são do estado do Rio Grande do Sul. A grande maioria dos nossos desenvolvimentos acontecem fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso mostra que a gente tem muita coisa para fazer no estado também, muito para avançar, e dentro da Serra Gaúcha não chega a 2%. Então, a gente tem um parque fabril incrível, mas que a gente precisa, né, um poder de convencimento. Então, ações como essa, em que vocês são formadores de opinião da importância das aplicações, da tecnologia ser daqui, é fundamental para que a gente possa crescer cada vez mais fortes e juntos, né? Isso é importante. Nós temos um ano, né? Em um ano, a gente já tem parcerias com o Inmetro. Então, hoje, nós fizemos parte da rede Laica, do qual nós temos capacidade para certificar, como o professor Cuiava comentou, grafenos e grafites. Além disso tudo, nós ocupamos uma cadeira na ABNT. Então, nós fizemos parte do comitê e gerenciamos todas as conversas que a ABNT tem na área de nanotecnologia. Hoje são lideradas pela UX Graphene. E a UX Graphene é representante oficial da ABNT, ou seja, nós somos representantes do Brasil junto à ISO para tratar aplicações de grafeno. E quando a gente fala UX Graphene, a gente está aqui, né? É Farroupilha representando o Brasil mundialmente. Então, o comitê que a gente faz parte, recentemente, nós tornamos uma unidade Embrapi. O que é uma unidade Embrapi? Assim como a Embrapa é para a agricultura, a Embrapi é para a indústria. Então, nós fomos atrás de recursos para auxiliar as empresas no desenvolvimento de aplicações. Então, havendo aplicações, por exemplo, na área de mobilidade urbana, sendo projetos inovadores, tem recursos disponíveis para que as empresas possam desenvolver também. Que recursos são esses, né? Hipoteticamente, fazendo um cálculo aqui, se nós temos 600 mil para desenvolver um projeto, a empresa entra com 200 mil e o restante é aportado pela universidade e pela Embrapi. Então, a dificuldade que se teria, né, Fernanda, de buscar recursos e possibilidade de desenvolver aplicações, também já buscamos soluções. Então, quando a UX Graphene se posiciona no mercado, não é simplesmente para ser uma pesquisa, é realmente para entregar soluções. E essa é a forma como a gente trabalha. Então, aqui um pouco do que a gente trabalha, né, de materiais poliméricos, nossos compósitos, nós falávamos, né,
numa empresa aqui de Farroupilha na parte de filtro, se encaixa perfeitamente, a gente pode avançar em alguns critérios. Além disso tudo, hoje nós temos um relacionamento muito forte com o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós somos considerados os conselheiros do Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo que trata de grafeno eles conversam com nós, inclusive hoje de tarde, dois técnicos do Ministério estiveram conosco aqui na universidade para avançar na feira. Nós temos parcerias com o Ministério das Relações Exteriores, então sempre que tem um evento para tratar de grafeno, como aconteceu em Estocolmo, como aconteceu com o Japão, a gente é convidado para representar o Brasil também nesse aspecto. Temos acordos com a FINEP, então sempre que vocês tiverem um projeto, souber de uma empresa que precisa de recursos, não fiquem melindrados da dificuldade. 100% dos projetos que a gente submete para a FINEP para tratar de aplicações de grafeno foram aprovados. Nós estamos falando ali num montante de recursos que não vêm para a universidade, são recursos para as empresas desenvolverem aplicações. Então, a gente auxilia as empresas a captar recursos também para desenvolver projetos. E hoje nós estávamos conversando com o Jonas, já tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Feltrin também, para que Farroupilha também faça parte desse panorama de parceiros para que a gente possa acelerar todas as conexões possíveis. A UX Grafin, junto com a Zextec Nano, já conversa desde Singapura, Japão, Emirados Árabes, Portugal, Holanda, Suécia e recentemente com a Argentina, para que a gente possa avançar em diversas aplicações. Exemplo disso, nós temos Mito Toyo e Itachi, que são algumas das empresas no Japão que já estão trabalhando com desenvolvimento de aplicações do grafeno daqui, feito a poucos quilômetros da onde a gente está agora. Então, acho que isso mostra a capacidade do que a gente está falando de desenvolvimento. Então, a Okuma, Itachi, Mito Toyo, desde pesquisa, aplicações. Quinta-feira passada, o presidente da Itachi, o japonês, estava aqui na universidade, acompanhando todo o processo produtivo, justamente para fidelizar. Para quem já negociou com o japonês, sabe que eles pagam, mas eles querem ver as coisas. Eles estavam visitando a planta também. A gente nos relaciona de forma direta com a quádrupla hélice. Então, embora seja uma universidade, uma empresa, um governo, se não fizer sentido para esse cara aqui, a inovação não está valendo. Não adianta a empresa ter um produto inovador e se no final do mês a empresa não ganhou um centavo. Para quem trabalha com inovação sabe que se não fatura nota fiscal, a gente só está inventando. A gente só fala de inovação quando a gente começa a faturar uma nota fiscal mesmo. Então, nós trabalhamos nas mais diversas áreas, de forma conectada em pesquisa, desenvolvimento e inovação com a indústria. Percebam que a gente usa a produção acadêmica para gargalos da indústria. Eu acho que essa é uma revolução importantíssima do método de trabalho. As mais diversas áreas que a gente já atua, desde uma medicina regenerativa, nós estamos falando de um curativo que consegue acelerar o processo de recuperação cutânea de uma pele. Aqui nós temos players muito grandes interessados para desenvolvimento de cremes. A impressão 3D conectadas com biomateriais, já olhando para a impressão de próteses, Então, nos próximos meses, a gente já vai ter a possibilidade de uma impressora imprimir uma prótese contendo DNA humano. Então, a chance de uma rejeição é mínima, porque não tem como aquele produto já conter isso. A área de energia, e aqui vocês podem me perguntar, puxa vida, como é que está o desenvolvimento de baterias com grafeno? A gente fala muito de baterias e vamos falar de bateria de novo. Pergunta que eu faço para vocês, adianta a gente ter as melhores baterias se os motores continuam consumindo da mesma forma? Os motores elétricos continuarem consumindo da mesma forma? Então, a gente faz muito esse tipo de pergunta e a gente acelera as cadeias, que é o que o professor Cuyava comentou. Então, a gente já tem empresas desenvolvendo motores mais eficientes para consumirem menos baterias. Então, isso já são empresas instaladas, conectadas com o parque também, além da própria bateria. Biomateriais, área de lubrificantes, área de compósitos, enfim, é uma área extremamente vasta. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente faz. Então, na área da agricultura, hoje a gente já tem uma eficiência maior no crescimento. A gente está falando em um sistema de plantas em que consegue reter até 20% mais de umidade. Vocês imaginem momentos de seca, ou regiões mais áridas ao redor do mundo. O Emirados Árabes, essa é uma das conexões. Aumentar significativamente a retenção de água. Aqui são sistemas lubrificantes, masters, que geram produtos. Aqui são o Roque, quando comentou, um produto mais leve que o ar. A gente está falando de sistemas extremamente leves que
são aerogéis. Aerogéis, para vocês terem uma ideia, podem ser divisórias com efeito acústica e de barreira térmica, extremamente leves e que não aumentam em nada o peso de um avião. Então, a gente está falando em ganhos significativos, né? Além disso tudo, então, filmes, como eu acabei de mostrar para vocês, peças técnicas, que a gente tem uma peça técnica aqui, depois eu posso mostrar, aplicações na indústria automobilística, e para vocês terem uma ideia, peças utilizando 100% de material reciclado que iria para aterro, o grafeno consegue gerar propriedades que antes não tinham, né? Fato disso, né, a gente tem tecnologias de um colete balístico, que já são patentes da universidade, junto com o Exército, adsorventes poliméricos, aqui só para vocês perceberem, para nós até a gente nem sinta tanto isso, né, porque a gente não é numa região litorânea, mas hoje os adsorventes que captam, né, qualquer derramamento de óleo no mar, por exemplo, numa lagoa, eles conseguem absorver em torno de 60%, o restante vem água junto. E inviabiliza ser reciclado. Quando a gente coloca grafeno, a gente passa a absorver 99% de óleo e 1% de água só, e eu consigo reciclar esse mesmo cara 7 vezes. Ou seja, a gente muda totalmente porque é a viabilidade de uma tecnologia que mexe na hidrofobicidade do material. Aqui é uma tinta, né, desenvolvida pela universidade também, patenteada, que a gente muda a tensão superficial, e vocês enxergam funcionando exatamente, né? Sem grafeno, e à medida que aumenta o teor de grafeno na tinta, não na superfície, a gente reduz o crescimento de bactérias. Então, no meio de uma pandemia, a gente está falando numa solução para a área da saúde incrível, né? Imagine todo o mobiliário hospitalar tendo esse tipo de revestimento, a incidência de qualquer contaminante cai significativamente. Recentemente a gente lançou, né, juntamente com a Zextec Nanox Graphene, um grupo de arquitetos de São Paulo, o primeiro módulo de casa a partir daquele polímero reciclado que eu comentei com vocês, casa 100% sustentável, aonde vocês enxergarem a gente coloca grafeno sem problema nenhum, com várias melhorias de propriedades. Uma infraestrutura completa disponível, né, da Universidade de Caxias do Sul. O modelo de negócios da UX Graphene é um modelo bem disruptivo, né? Para quem conhece a universidade, a gente montaria laboratórios, montaria estruturas robustas e tudo mais. Foi uma das conversas que eu tive com o professor Cuiava, que a gente não ia inchar e duplicar nenhuma estrutura. Nós, enquanto UX Graphene, nós vamos contratar os laboratórios da universidade, subcontratamos o serviço da universidade e a gente faz com que os recursos possam ser direcionados da melhor forma possível. Isso é um modelo totalmente diferente, né? Então, aqui a gente quer realmente que o grafeno, né, potencialize o Brasil. E fica o nosso agradecimento, né, para qualquer dúvida. E importante, né, uma nanotecnologia, uma tecnologia desenvolvida aqui no quintal de casa, né? Enquanto muitos atravessam oceanos para buscar tecnologia, ela está disponível aqui para vocês, para nós. E a gente fica muito feliz e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Imaginem os senhores o orgulho da Câmara de Vereadores hoje em receber aqui o professor Cuiava, a quem eu já tive o prazer de conversar e saber um pouquinho da história deste vencedor. Receber o professor Diego aqui, fazendo essa explanação que a gente começa a olhar para o mundo e dizer: Caxias do Sul está no cenário mundial. Mundial. Roque, parabéns por este convite. Farroupilha, realmente, eu só poderia definir quando aquele guri lá de casa, o Feltrin, olhou para o presidente e disse: o senhor tem um compromisso conosco em Caxias do Sul, no mês de julho, dia 9, e o senhor vai estar em Caxias do Sul, porque o grafeno é uma realidade da qual
o senhor vai se emocionar de ver e vai ver o Brasil de outra forma. Então, eu queria dizer aos senhores que realmente nós da Câmara de Vereadores estamos muito felizes. E quando eu falei no nosso excelentíssimo senhor prefeito, eu falei com uma certa intimidade, porque por acaso ele é o pai da minha neta. Então, por isso que, quando eu ouvi a sua história lindíssima, no Gente que Faz, eu queria que o senhor levasse também um pouquinho da minha história e daquilo que eu me orgulho tanto. A palavra agora está à disposição, primeiro a solicitar o vereador Tiago Ilha. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando, que estão também nas suas casas, em especial os nossos convidados da nossa querida Universidade de Caxias do Sul, que há muito tempo também é a extensão da minha casa. Lá me formei, lá me pós-graduei, lá estou agora terminando o meu mestrado. E sei a importância que essa universidade fez na minha formação, tem feito também na minha vida, e hoje estar aqui dividindo esse momento também é muito importante. Vejo como que a nossa cidade Farroupilha também tem vindo no mesmo tranco em apoiar projetos e ser protagonista nesse assunto grafeno. Me lembro e fazia parte do governo do prefeito Clayton, que desde o início do seu governo trazia essa agenda para dentro do município, né? O secretário Roque, na época, que liderou esse processo, sabe muito bem. E eu me lembro que nas primeiras conversas em que o prefeito Clayton trazia esse assunto para dentro do governo, dividia isso com os vereadores, era um assunto, muitas vezes, olhar assim, o que é esse grafeno, né? Que é aquela barreira que a gente precisa romper do desconhecimento, né? Do medo de enfrentar um assunto diferente que muda a forma com que a gente possa pensar e olhar para essa pesquisa, para esse estudo e para esse produto. E ao nosso reitor eu quero dar os parabéns por essa visão que eu acredito ser muito importante para o futuro da universidade. Nós precisamos pensar que a universidade tem que ter um pensamento de contexto, que está desde a ideia de estudar, mas de faturar. Nós precisamos que esse processo possa ser olhado de forma conjunta, porque em algum momento, se pensar em forma separada, ela pode não fazer sentido. Um estudo tão elaborado pode ficar engavetado, como uma proposta sem base também, ela pode não ter um mercado e pode, enfim, causar até um prejuízo para esse mercado lá na frente. Então, a minha fala, senhor presidente, era mais de dar os parabéns por esse caminho, reconhecer também esse olhar que Farroupilha tem trazido, essa agenda importante com o prefeito Clayton, que agora tem, pelo que traz aqui as informações, está dando sequência com o governo do Feltrin e do Jonas, porque a nossa cidade mostra, então, essa preocupação pública com esse assunto, né? E que essa parceria possa ser ampliada e que desta casa certamente terá todo o apoio necessário. Parabéns ao meu colega Roque por trazer esse assunto tão importante, né? E hoje, para nós, que foi um presente, tenho certeza que, através das lentes importantes aqui da imprensa, né, Leandro, nós vamos chegar também na casa das pessoas, contando, né, essa magnífica notícia importante, e pode ter certeza que esse vereador será um embaixador também do grafeno, dessa importante parceria que a Universidade de Caxias do Sul está trazendo para o mundo, né? Que felicidade, vereador Tadeu, nosso presidente, de saber que a nossa região está no mundo, fazendo jus ao velho e antigo lema da Universidade de Caxias. Parabéns, e a minha fala é só no intuito de apoiar, de agradecer, de reconhecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Vou pedir ao nosso reitor, também ao professor Diego, que vamos fazer um apanhado e depois os senhores fazem, pode ser? A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, quero agora saudar aqui, então, a presença do doutor Evaldo Cunhava, professor Diego,
saudar também o professor João Vicente, salvar a diretora Fernanda, o diretor Leandro Lumbieri, todos os demais, a imprensa aqui presente, Jornal Farroupilha, TV Serra, Rádio Miriam, e todos. Primeiramente, parabéns ao colega Roque, né, por apresentar, levar esse tema até mim desconhecido, mas fiquei muito feliz de ouvir, acompanhar, impressionado com muitas coisas que a gente ouve nessa noite. Nos traz uma alegria, né, presidente Tadeu, de ver a universidade dentro do parlamento farroupilhense, a ciência, num tempo de negacionismo, num tempo de achismo, onde que a luz do conhecimento, a ciência e a verdade prevalecem. Também sou cria da casa da Universidade de Caxias do Sul, me graduei em História, atualmente estou ministrando um curso de extensão sobre a história do Rio Grande do Sul pela instituição, e fico muito feliz. E quero também, de antemão, dizer que quero conhecer lá o espaço. Acho que bom também. Isso nos mostra essa disruptura, novos conceitos, novos formatos, onde que a academia vem também se moldando, onde que a gente vê que toda aquela teoria, todo aquele discurso, a gente consegue ver a outra ponta, a prática. Então, eu fico muito feliz. E a minha única... Eu quero fazer mais um agradecimento antes de fazer minha pergunta também, agradecer em especial à Universidade de Caxias do Sul por todo o tempo a parceria, todo esse viés comunitário, enquanto estive como coordenador, diretor do Departamento de Juventude, todas as parcerias que realizamos, o pré-ENEM e assim sucessivamente. Para termos... a minha dúvida é a seguinte: quantos anos tem uma projeção de estar em sintonia, em andamento, a práticas já, né, numa escala industrial, vivenciando? Porque, como tu disseste, né, professor Diego, para ter a bateria de grafeno, tem que ter o suporte, que assim faz essa junção. Existe uma expectativa, uma projeção? Era essa a minha dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, magnífico reitor Evaldo Antônio Cunhava, professor doutor Diego Piazza, professora Fernanda e do nosso núcleo aqui de Farroupilha, e todos os representantes da UCS que aqui se encontram, assim como todas as pessoas. Não posso deixar de falar no Leandro, da TV Serra, na Gleise, da Rádio Miriam. As pessoas que nos acompanham, assim como as pessoas que nos acompanham do aconchego de suas casas. Desculpe, Jornal Farroupilha também. Desculpe, eu não tinha visto. Bem, eu não tenho pergunta nenhuma para os senhores. Inclusive, eu dizia aqui para minha colega que foi uma explanação tão boa que deixou muito pouca pergunta. Aliás, eu não tenho nenhuma. Eu entendi muito bem todo o processo, né? E eu tenho apenas que dizer do orgulho que eu sinto em partir da nossa região, né? Eu não estudei na UCS, eu sou pediatra, sou formada pela Universidade Federal, não me formei na UCS, mas vejam os senhores que eu trabalhei 18 anos. Durante 18 anos, eu trabalhei no Hospital Geral, como extensão da UCS, né? Recebendo os alunos, os doutorandos e depois os residentes. E muito me orgulhei desse período em que eu trabalhei lá. Sempre considerei uma excelente instituição. E, na entrada, tem um dizer que eu sempre levo comigo. A UCS tem os pés no chão e os olhos no futuro. Eu sempre passava
por esse cartaz, por assim dizer, não era um cartaz, era uma placa. E está aí uma prova do que realmente diz nesse cartaz. O projeto UX Grafin é uma obra viva do que diz esse cartaz. E eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, de poder dizer isso aos senhores. Meus parabéns pelo projeto, meus parabéns pela excelente apresentação. Nós podemos fazer muito pouco, mas aquilo que pudermos fazer, eu tenho certeza que todos nós estaremos à disposição dos senhores. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eleonora. E passamos a palavra à doutora Clarice Baú. Boa noite a todos novamente. Boa noite especial ao nosso magnífico reitor Cuiava, ao professor e doutor Diego Piazza, que aqui nos prestigia com todo o conhecimento. Realmente uma aula para nós que não temos tanta propriedade, pelo menos eu falo em meu nome, dessa questão. Para nós tudo para mim é novo, né? E acho importante sempre termos esse conhecimento. Quero dizer também o orgulho que eu tenho de ter sido por 2 vezes formanda da UX, minha filha, minhas irmãs, meu genro, toda a família, tá? Também é fruto da UX. E bem aqui a professora Fernanda, né, que sempre acompanhou a minha filha, então eu acho que nós estamos em boas mãos. Nunca tive dúvida disso. Então, temos a agradecer, sempre é tempo de agradecer, eu acho que é uma gratidão, e parabenizar por essa iniciativa, pela coragem, porque precisa muito coragem de passar e ver a corda, o nó, e continuar insistindo no projeto. E como a primeira fala do nosso reitor foi na questão de que tudo vira em negócios, e é a realidade, né? Eu, como uma boa gringa, faço parte aqueles 2% da serra que precisa ver os lucros e saber, né, se realmente é vantajoso. A gente viu, né, e aqui pôde a explanação muito didática do professor, eu também fui professora, a gente sabe e identifica quando se tem didática, né, tá de parabéns pela didática. Mas, assim, o custo final desses produtos, né, vai aumentar. Com certeza, a tecnologia, né? A gente sabe disso, que vai ter um avanço, né? Mas o produto final, população, né? Vai ter um custo alto nessa questão, ou a tecnologia que vai, claro, com certeza, a qualidade será imensurável, mas é a quantidade. Né? Isso é importante, como uma boa gringa, como eu falei, a gente se preocupa muito nos lucros. Eu acho importante na questão da relação dos negócios, né, ter essa percepção também. Parabéns, colega Roque, né, por essa iniciativa e nos trazer essa verdadeira lição, né, essa aula de conhecimento hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. Vamos deixar a palavra ao nosso vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, presidente, boa noite, reitor Evaldo Cuiaba, professor Diego. É muito prazeroso ter vocês aqui essa noite falando de tecnologia, de inovação. Eu trabalhei muitos anos numa indústria onde fazia parte sempre do desenvolvimento de tecnologia, onde tinha algumas pessoas que estavam avançado no tempo, né? E às vezes não se entendia o que essas pessoas queriam nos dizer, embora que esse tempo com a tecnologia ele vem se aproximando. Uma vez poderia se falar de 10 anos, hoje a gente já se fala de meses, às vezes até de semanas, né? Um computador, às vezes, que demorava 6 meses ou 2 anos para fazer um novo
um novo software, enviem uma nova implementação. Hoje se faz num dia ou em horas. A minha pergunta para vocês, quero dizer também que nós aqui da Serra, eu sempre vejo que nós somos uma economia diferenciada, uma indústria com tecnologias diferenciada também. E a UX vem sim a trazer essa tão diferenciação, está na frente do que nós estamos hoje, muito na frente. Como implementar, que hoje o grafeno, como nós estamos falando aqui, ele está quase como um commodity, né? Não temos ainda a matéria-prima consolidada, a tecnologia, a implantação como produto aqui na nossa região. De repente vocês já estão vendendo aí para a China, para outros países, que é muito ruim para nós, né? Nós temos um excelente produto e de repente vamos, em vez de nós usarmos essa tecnologia, ampliar nosso parque fabril, utilizar e nós sermos o primeiro do mundo a ter isso como produto, nós às vezes ficamos atrás, esperamos os outros utilizar. Como está esta fala com a nossa indústria para colocar em prática aqui na nossa região? E uma outra situação, quando a Clarice fala em valor, como fica o valor agregado? Porque às vezes o valor, ele ser mais caro, ele não significa que ele está sendo mais caro lá na ponta. Por exemplo, se nós pudermos diminuir o peso de um avião de 1/3, por exemplo, nós vamos estar economizando em combustível, vamos estar poluindo menos e assim por diante, utilizando desta tecnologia. Então, são essas minhas perguntas. Parabéns a vocês. Eu acho que nós temos aqui uma universidade que hoje dá para se colocar aí, principalmente a nível de grafeno, entre as primeiras, se não a melhor do mundo. Isso é muito orgulho para nós. E muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado, Roque, por trazer aqui esse esplêndido de tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E nós passamos a palavra ao professor Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentar aqui o professor Cuiava, ao professor Diego também, toda a família UX aqui presente, todos que já foram cumprimentados nessa noite, tem que ser cumprimentados novamente. E tem algumas perguntas que não tem como não fazer hoje de noite, né? O assunto é extremamente interessante, tenho que parabenizar vocês, porque esse é o futuro. O futuro é o estudo, a tecnologia, essas coisas fazem parte e são características intrínsecas do processo de desenvolvimento e a gente precisa disso. Eu gostaria de ver algumas questões no sentido de que quando se pesquisa, por exemplo, a densidade, eu pesquisei em alguns lugares onde pesquisa a densidade do grafeno, aparece até por metro quadrado e não por volume, né? Então, o que determina que deve ter que tenha camada, espessura, né, constante. Outra coisa interessante, quando se diz que a densidade é menor do que a do ar, então ele poderia ser sustentável. Criança um avião sem motor nenhum, o próprio empuxo feito por ele ergue, né? A durabilidade, a condutividade, imagina tornar ele um semicondutor. Se tornar ele um semicondutor, as empresas que produzem eletricidade perdem uma quantidade extremamente significativa na condução, isso é uma quantidade absurda de dinheiro. Então, a minha pergunta vem da seguinte forma: como é realmente feito, é uma curiosidade que até em pesquisas não encontrei, como é realmente feito esse processo? Porque eu sei que o custo de produção é um custo alto em função do que se produz, né? Por exemplo, eu sei que não vou poder fazer um avião totalmente feito de grafeno, porque o custo seria exorbitante, embora a tecnologia seria maravilhosa. Mas é essa a minha pergunta. Claro, cada produto, de repente, tem uma composição diferente, mas qual é a composição básica? Por exemplo, eu recebi aqui, a gente recebeu um material que é um colete à prova de balas e recebemos mais um outro que parece ser, então, peça de automóvel. Como é feito essa composição entre o produto original que forma esse material, o produto plástico, por exemplo, e junto com ele o grafeno? Como é colocado isso? Quanto é o percentual?
Porque isso que vai realmente dar a dimensão do preço. Vamos pensar que o condutor, um condutor excelente é o ouro, a prata, né? E a gente não vê fios de ouro na rua sendo condutores de eletricidade para casa. Não ia sobrar nenhum, não né? sei porquê, né? Aí então se utiliza fora dali onde a espessura é maior e um alumínio, o cobre é mais condutor, mas ele custa mais caro. Então essa relação que estou te pedindo, que estou extremamente curioso, como é que se coloca isso? Como é que se utiliza o grafeno para fazer essa cola? Quanto eu coloco? Como eu coloco? É uma camada, é duas? Perfeito. Essa junção, por favor. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor Sandro. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, a nossa imprensa que está aqui participando, transmitindo, e especialmente ao magnífico reitor Cuiava e o professor Diego. Bom, eu também vou fazer o meu merchan aqui, né? Também estou me formando agora, dia 30 de julho, né? Estarei lá, me assenhorando do diploma de Direito, né? Pela Universidade de Caxias do Sul também. Então, estou muito feliz por esse momento. Mas o grafeno, ele, obviamente, que está em boas mãos, com certeza, através da nossa Universidade de Caxias do Sul. Pela sua capacidade técnica, pelo seu quadro, mas principalmente pela gestão inovadora que é, né? E pela capacidade empreendedora também. Nós temos meio que um estilo empreendedor aqui na nossa região da Serra. Com certeza, sem desprezar nenhuma região, mas aqui se produz muito, se tem muita vontade, se produz conhecimento, porque nada vem de graça, né? É trabalhar, levantar cedo, dormir tarde, estudar, se aprofundar, valorizar a ciência, valorizar a tecnologia, valorizar a pesquisa, valorizar o conhecimento. E esse conjunto todo, com boa vontade, se acaba, né, buscando ótimos resultados. Com certeza, a gente tem muitas e muitas variantes possíveis através do grafeno. Lembro muito que a gente conversava também da possibilidade de dessalinizar a água do mar, né? Que é uma das possibilidades, né? Você pode atuar na saúde, na questão da agricultura, produzir aeronaves, né? Porque é leve, resistente. É um material filtrante, quem sabe, para as nossas cantinas de vinhos também, né? Então você tem uma série de possibilidades através do grafeno, e existia muito folclore. Pega um grafeno lá, pega uma pedra lá de grafite, enfim, olha aqui, isso aqui, mas isso aí não é nada se você não puder agregar valor, conhecimento, tecnologia nesse produto. Então é transformar um material bruto em tecnologia para ganhar dinheiro, é isso, para tirar a nota fiscal lá no final, né? Então é isso que precisa, e para que os nossos produtos sejam competitivos, porque se a gente não conseguir implementar uma tecnologia aos nossos produtos, outros implementarão, e outros ganharão, e outros irão evoluir, e nós iremos ficar aqui chorando, né, o leite derramado. Então precisamos agir. Quem sabe, talvez, a gente consiga implementar também essa tecnologia para as rodovias, né? Que talvez uma mistura de grafeno com o CBUQ, com o CAP, com os produtos derivados de petróleo, agregar dureza às nossas rodovias para que a gente possa, né, quem sabe se usa para tanta coisa, quem sabe aí não se descobre também uma possibilidade de ter rodovias mais resistentes. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder nós conversar sobre esse tema, o acolhimento dos vereadores, das vereadoras, do presidente dessa casa, quando foi sugerido o convite para que a Universidade de Caxias do Sul viesse até essa casa, também ao Instituto Federal que se faz presente aqui, né, nosso instituto aqui de Farroupilha. E também gostaria de falar que em 2018 nós fizemos a primeira semana do empreendedorismo aqui em Farroupilha, primeira e única por enquanto. Naquela ocasião, o professor Diego esteve aqui palestrando
em Farroupilha, em nome da Universidade de Caxias do Sul, e o tema foi as novas profissões do futuro. Exatamente. Foi uma bela palestra, fizemos com galhardia, foi muito importante naquele momento e ainda continua sendo, sem dúvida. E um palestrante que veio da Universidade do Mackenzie, que falou sobre grafeno, a tecnologia do futuro, que foi o professor Brito. Isso aí, e o Instituto Federal, que está aqui presente também, palestrou no dia 15 de junho sobre inovação, desafios e oportunidades. Fiz aqui algumas citações de alguns palestrantes que estiveram naquela ocasião, mas tiveram outros também, e nós juntos vamos construindo. Que bom, presidente Tadeu, que o nosso prefeito Feltrin também assim entende que o grafeno é uma tecnologia importante. Eu lembro-me como fosse hoje, numa reunião, que o prefeito Claito puxou o seu celular, pegou um vídeo de um jornalista da TV Band, que morreu depois no acidente, que era o Borchá, que falava sobre o grafeno. E ele disse: eu quero esse assunto dentro da Prefeitura de Farroupilha, quero dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e nós vamos começar a trabalhar. Quero presente a academia, que são as universidades, os institutos, enfim, o setor das empresas, o setor de governo. E eu vi uma questão importante aqui, que talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas eu vi pela primeira vez, né, que é a academia, governo, sociedade e empresa, né? Entrou a sociedade ali, né? Quatro, né? Não é mais a tríplice, é 4. Então, eu acho interessante, porque nós vamos devagarinho acolhendo novos componentes para esse projeto tão importante. Então, fico muito feliz, muito honrado, e eu acho que naquele potinho aí deve ter alguma coisa de grafeno, né? O pessoal está curioso pelo peso, né? Então, muito obrigado. Vejam os senhores que, quando se tem algo importante, não se precisa de tanto tempo. Precisa, sim, conhecer o assunto, dominar o assunto, como o professor Diego fez na apresentação, e o nosso digníssimo reitor também, de uma maneira, num linguajar muito fácil de entender, nós compreendemos a importância do grafeno. Então, eu gostaria que os senhores, dentro do possível, pudessem fechar com chave de ouro nos questionamentos e até nos próprios elogios de todas as bancadas que estão na Câmara, e pudessem fazer a sua avaliação final com as respostas. Professor Diego. Bom, mais uma vez, obrigado, presidente desta casa, obrigado pelas considerações, parabenizações aqui registradas e pelos questionamentos também. A gente entende que são dúvidas, indagações, todas elas extremamente pertinentes, e que bom que a gente possa estar conversando aqui. Eu sou suspeito em falar do grafeno, porque eu sou um entusiasta, né? Assim como o professor Cuiava, a gente brinca que a gente é fiel escudeiro um do outro, né? Embora ele tenha me ameaçado de me enforcar, né? Deixar registrado aqui se acontecer alguma coisa lá no campus, né? Tem um registro oficial aqui agora. Bem, um dos questionamentos, né, colocados aqui, de certa forma em diferentes contextos, mas está associado com questões de custos, né? Eu sempre brinco que a gente pode produzir grafenos de $800 o grama, né? Até grafenos em alguns dólares de grama. Muito se falou quando a gente começou a trabalhar, e eu sempre brinquei com o professor Cuiava e com toda a equipe, que não era para a gente se empolgar com os números no primeiro momento, né?
$100 o grama, né? Puxa vida, eu queria ter produção própria em casa. Eu acho que nós iríamos estar fazendo, né, um mercado incrível. Então, quando a gente escuta que um grafeno custa $800 o grama, $1.000 o grama, ou $10 o grama. Então, uma das coisas que eu sempre registro, né? O melhor grafeno é aquele que atende à viabilidade técnica e econômica da empresa. Acho que esse é o ponto fundamental. Não existe o melhor grafeno. Tem aquele que atende à especificação e à demanda da empresa. Se nós vamos ter um grafeno que custa $100 o grama, porque ele é feito de uma camada, mas que torna viável um projeto de condutividade significativo e inibe as perdas, e lá na frente a empresa está ganhando mais do que estava fazendo, esse é o melhor grafeno, né? E para aquela outra empresa que vai utilizar nesse filme aqui, talvez seja o grafeno de $2 o grama para fazer sentido. Então, acho que esse é um primeiro apontamento. Muito obrigado. O primeiro apontamento importante para a gente colocar em termos de custos, né? E muito bem colocado pelo vereador, que a gente defende que o grafeno pode ser aplicado em qualquer lugar, desde que ele não seja custo para a empresa. Ele não pode ser um custo para a empresa, ele tem que ser uma agregação de valor e o resultado final tem que fazer sentido. Então, essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nessa peça técnica aqui, como por exemplo, ela só tem material polimérico e grafeno. Eu consigo tirar todos os outros custos de aditivos que a peça tem e eu consigo incorporar grafeno aqui. O custo dessa peça é menor, mesmo contendo grafeno. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender as questões de custo, embora sejam respostas indiretas, mas elas são de projetos por projetos, aplicações por aplicações. E como um bom gringo de Antônio Prado, né, eu também só entendo que quando a gente começa a ter uma potencialização de valor, geração de valor, e muitas vezes o custo pode ser até maior, desde que eu consiga entrar num mercado que eu não estava conseguindo entregar algo que não existia no mercado. Então, aí a gente já está aumentando a nossa capacidade, a nossa capabilidade de produção também da empresa. Então, dentro desse contexto geral, quando a gente fala de custos, muito bem colocado, a agregação de valor é importante. Se eu desenvolver um revestimento, né, como a gente já tem, e aí eu vou falando um pouquinho das aplicações também, né? Se eu desenvolvo um revestimento para uma indústria automobilística, em especial uma aeronave, né? E essa aeronave não tiver mais problema de congelamento da superfície da asa, para mim isso é geração de valor. Isso é geração de oportunidade e incidência menor de custos, porque uma aeronave parada para descongelar uma asa no aeroporto gera muito custo. Então, esses são os valores agregados que o grafeno consegue. Vocês imaginem uma asa de uma aeronave pintada com um revestimento de grafeno, que não tem mais problema de congelamento, porque dissipa calor. Eu posso pegar qualquer peça e, durante toda a fala, ficar conversando com vocês, e isso, né, não tem um problema de dissipação de energia. Né? Então, eu já fiquei de olho, né? Mas dentro desse contexto eu enxergo o valor agregado. Puxa vida, mas e no meu dia a dia, né? Que vai ao encontro da colocação. A gente fez um desenvolvimento de uma peça de parede fina, e quando a gente fala de parede fina são espessuras bem finas, né? Em que a gente reduziu 90% uma das etapas de processamento. Então, a empresa que antes tinha um ciclo de injeção daquela peça que era em torno de 12 segundos, conseguir tirar a peça em 4 segundos é incrível para a indústria. Então, a gente começa a ter agregação de valor nesse sentido também. Além disso tudo, eu tenho propriedades em que eu posso ter maior vida útil do produto. E aí, quando as pessoas perguntam, né, da sustentabilidade, em vez de eu ter uma peça que tem que ser substituída ano a ano, como é um filme desses na agricultura, eu consigo substituir a cada 3 anos. Então, a gente tem menos consumo de matéria-prima e vem a agregação de valor, tempo, produção, em cima disso tudo. Então, e mesmo assim, a gente está falando em produtos com um custo acessível. Então, dentro desse paradigma, né, do custo, é importante que a gente fala, né? O melhor grafeno é aquele que tem a viabilidade técnica e econômica que se adapta a cada realidade de empresa. Outra questão importante, né? Com relação às aplicações específicas,
Eu vou tentar contextualizar algumas, até porque tem algumas que é a pergunta de 1 milhão, né? Se eu contar aqui, o professor amanhã me tira da empresa, né? Então, brincadeiras à parte. Mas uma das coisas importantes, circulou ali por vocês, o pó do grafeno, né? E com relação ao pó, esse é o diferencial, né? Se nós entregarmos o pó da forma como ele está, muitas empresas talvez vão ter apenas um peso de papel lá no escritório pensando uma forma de aplicar. Então, hoje já existe formas de incorporação nos materiais, né? Então, sejam ele na forma de master batch, aditivos, que viabiliza o uso na empresa. O que é o nosso foco? A gente não quer mudar o conceito de produção das indústrias. A gente não quer gerar custo para a empresa para poder incorporar o grafeno. Então, hoje se adiciona na forma de master aditivos que já são comuns na indústria. Então, essa é uma das formas de incorporar aqui. Vocês viram que tinha uma peça que era uma placa balística, né? Aqui a gente substituiu a cerâmica da balística, né, pelo uso deste filme, um filme polimérico, do qual a gente tem resistências mecânicas altíssimas e a gente não rompe esse filme polimérico de forma nenhuma. Né? Então, isso entra no conceito de uma balística com 27% mais leve um colete. Então, aí a gente já está falando em aplicações de forma direta, né? Por que ainda algumas áreas têm uma distância, né, de aplicação? Realmente porque é uma diversificação extremamente ampla, e eu confesso que nós, enquanto academia, também precisamos de tempo e perna para conseguir desenvolver todas as aplicações possíveis, né? Gostaríamos de ter um time full-time pesquisando e atendendo, mas também há uma limitação de capacidade humana, e não por não existir pessoas, mas realmente dentro de um limite técnico mesmo de aplicação. Dentro do conceito de ser um material extremamente leve, eu concordo, professor, que o custo seria inviável construir um avião de folhas de grafeno, né? Porque aí sim, para construir 100% de grafeno, nós estaríamos falando em grafenos na ordem de $250 o grama. Então, isso estaria totalmente inviável economicamente. E como é que a gente está falando, né, para tornar isso viável? A gente está falando em alguns, né, a gente está falando 2 gramas, que é o que a gente entende de $2 o grama, que a gente entende que é viável, e isso que passou para vocês aqui, que é um filme extremamente resistente, a gente colocou 0,1% de grafeno. Então, os teores de incorporação são muito baixos. E as propriedades são incríveis, né? Tudo que vocês enxergaram de aplicação não passa de 0,5%. Né? Então, são teores extremamente baixos e de viabilidade econômica e técnica. Então, esses são alguns dos aspectos. Na área da condutividade, hoje, pena que a gente não trouxe todas as aplicações, né, professor? Mas fica o convite para conhecerem lá as aplicações. Hoje a gente já tem tintas condutoras, né, que substitui circuitos impressos já pela tinta, né? Então, hoje já é realidade feita pela própria universidade e que é possível a gente ter lá demonstrando para vocês enxergarem isso. E quando a gente entende na condutividade, e eu acho que isso é importante, nós, enquanto UX, neste momento, quiçá no futuro seja diferente, mas neste momento a gente não acredita no uso do grafeno como a solução de todos os problemas, mas a geração de soluções em que as pessoas nem saibam que tem problemas ainda. Então, muitas vezes as pessoas só enxergam por problema momentâneo e a gente sabe que tem soluções para além disso tudo. E o grafeno sozinho, dificilmente a gente vai encontrar ele, porque vocês viram, né, na forma de pó. O que o grafeno faz? Ele é combinado com outros materiais e ele empresta as propriedades para esses outros materiais que, enquanto sozinho, não conseguiriam chegar. Então, talvez aí seja o caminho de incorporação. Então, na área de materiais poliméricos, processo convencional, na área de cerâmicas, processos de sinterização, na área de metais, a gente tem alguns gargalos que são limites. Eu também tenho algumas limitações de aplicação, como questões de altíssimas temperaturas, em que o carbono acaba se decompondo a partir de um limite de aplicação. Então, a gente também existe algumas combinações, mas nós já temos soluções com outros nanometais, né, professor? Que a gente vai aguardar dia 9, respondendo, né, não me lembro quem me fez as conexões com o mercado, como é que a gente pode, né, a partir do dia 9, acontece a primeira amostra brasileira de produtos contendo grafeno,
na sede da UX Graphin, apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, onde serão apresentados os primeiros produtos já em escala industrial. Então, essa pergunta da escalabilidade, enquanto muitos, né, a gente estava numa distância, hoje eu posso dizer para vocês que a gente já tem produtos, né, pelo menos eu sou da área de materiais poliméricos, a gente brinca, né, já tem peças sendo, desculpa a expressão, mas cuspidas, né, não seja produção contínua em máquinas injetoras, extrusão, filme, ou seja, aquela distância entre o futuro, né, com o presente, a gente tem algumas visões bem disruptivas que é hoje, né? Aquilo que a gente imaginava que só aconteceria daqui de 10, 20, 30 anos, a gente já está acontecendo agora. Então, nós atuamos com escala de produtividade, desde na área balística, então nós já temos avanços significativos, que é a parte de segurança pública, desenvolvimento de filmes, né, para a área da agricultura, embalagens e assim por diante. Nós temos empresas já na indústria automobilística, peças em escala, a área de combustíveis, né, professor, já desenvolvendo também, a parte da construção civil também, e a parte da educação. Então, se vocês puderem acompanhar a feira, uma empresa que desenvolveu todo um material didático com impressão de circuitos para ensinar as crianças a fazer a parte da eletroeletrônica em livros, e a tinta desses livros é o grafeno da universidade. Então, isso já em escala, que é a distância, né? Então, talvez lá em 2017 nós não projetávamos que em 2021 estaríamos aqui. Hoje eu vou dizer para vocês que a gente espera em 2022 estarmos aqui falando de outras nanotecnologias, porque o grafeno já é passado. Então, para nós, produzir grafeno é passado, né, professor? O desafio é que as empresas entendam, e nós também queremos entender com as empresas o grande valor que isso pode gerar para a cadeia como um todo, né? Para a cadeia como um todo. Então, rapidamente, acho que essas eram as perguntas, dúvidas, né? Depois a gente tem um material, tem o meu contato também. Se alguém quiser, a gente pode emitir uma nota de venda de grafeno, sem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Tem área comercial. Tem a área comercial, podemos vender. Né? Eu já vim até com uns contratos em branco para preencher, né? Então não tem problema nenhum. Então, obrigado mais uma vez, fico à disposição. Mais uma vez, obrigado pela essa casa. Fernanda, estenda todos os agradecimentos. Professor Cuyava, também obrigado. Também agradecer em nome da instituição por essa escuta, nós apresentarmos de fato um projeto que é realidade, não é sonho. Pelo questionamento, pelas dúvidas, dizer que grafeno não é só pegar e moer ele e fazer um pozinho fino para chegar a esfoliar esse processo. Não foi um processo fácil de encontrar uns caminhos, e a ideia do enforcamento é uma brincadeira que eu tenho com o Diego e mais o pró-reitor, né? É uma forma de a gente dizer que eles têm que encontrar a solução, os pesquisadores. Então, é um pouco nesse sentido. E dizer que... E também não é botar num liquidificador, fazer tipo um milkshake, misturar e vai sair o produto. Tem tecnologia, tem conhecimento por trás disso, por isso, senão qualquer um faria. Qualquer lugar faria. Então, por isso que agora que nós sabemos o processo, para nós parece simples e fácil, mas para chegarmos a isso não foi algo fácil, né? E dizer também que o grafeno é apenas uma pesquisa que nós estamos fazendo na universidade. Eu disse antes que quando nós iniciamos e vimos uma oportunidade de pesquisar grafeno, nem era a principal pesquisa. Nós temos outras pesquisas na UX muito importantes, e cito as mais de 100 patentes que nós temos produzidas. Mas nós sempre olhamos com dificuldade de transformar isso em produtos com as empresas. Então, essa é a guinada. Com o grafeno nós estamos aprendendo a como fazer isso. As universidades não sabem, as empresas também não sabem. Então, nós fizemos um movimento em direção às empresas. As empresas também começaram a gerar uma relação de confiança na medida em que nós levávamos um ano para produzir um paper, uma patente, que às vezes demora até 10 anos para todo o processo, né,
de registros e assim por diante, e nós em 2, 3 meses, nem isso, às vezes 15 dias, estamos modelando um produto com a empresa. Muda a relação e toda essa questão da confiança. Nós temos, por exemplo, nesse período da Covid, nós registramos um medicamento, uma patente, um medicamento que é antiviral para a Covid. Então, agora, o nosso desafio é como esse medicamento, né, possa estar disponível numa farmácia. E nós sabemos o que é passar por uma Anvisa. E nós, em 6 meses, fizemos um respirador pulmonar. E ele funciona numa UTI tal quanto qualquer um, em termos de potência. A única coisa é que ele é analógico, né, digital. Então, temos resistência de uso, porque hoje é muito mais fácil apertar um botão e ele, por um programa, já faz tudo, sem precisar fazer um cálculo lá, medir o peso, né, do paciente, assim, então, mas ele é capaz de fazer. E nós, em 6 meses, aprovamos na Anvisa. E talvez isso foi um aprendizado para nós quebramos um paradigma. E foi o mesmo desafio lançado como eu lancei para o pessoal para produzir grafeno. E agora nós temos a produção de um novo respirador, muito mais potente que os importados, né, e 200 vezes mais barato. Está sendo desenvolvido junto com as empresas, junto com a universidade. Em Caxias do Sul, vai concorrer inclusive com chineses, e, né, é o Thor, agora não é mais o Frank, é o Thor. E esse equipamento tu pode acoplar numa cadeira em casa, porque vai ser barato, então aquele que, em vez de estar no hospital, ele pode estar sendo atendido em casa, com um respirador, pode ser acoplado numa van, pode ser acoplado em várias situações, porque ele é compacto. Então, e contém grafeno também, na material polimérico, né? Então, vejam bem, então, só para apontar algumas pesquisas, nós temos muitas pesquisas. A universidade, né, por acaso, que é a 6ª no país em termos de produção científica, entre as privadas e comunitárias, né? Estou deixando as federais fora, porque é outra condição e outro investimento. Então, mais uma vez, meu caro presidente, obrigado por esse espaço, falarmos da universidade, esperamos em breve trazer mais notícias para a comunidade, envolvendo as empresas, sim. Na medida que nós estamos fazendo as entregas, as empresas também estão confiando em nós. Então, é uma relação dos 2 caminhos, e agora, com essas entregas, com esses resultados, nós vamos também gerar uma relação muito mais profícua, né? A universidade, muitas vezes, não consegue fazer as entregas também, e às vezes se procura, fora do Estado, inclusive, prestação de serviço, laboratórios que nós temos e podemos fazer essas entregas. Então, esse movimento precisava ser feito, alguém precisava fazer. Estamos felizes por conseguirmos fazer isso na nossa instituição e com isso contribuirmos aí, em vez de importar tanto produto, exportar grafite, vamos produzir grafeno, vamos exportar produtos, né, com valor agregado. Se nós fizermos isso com outras coisas também, esse país vai crescer muito e temos muitas oportunidades. Falei demais? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado aos nossos professores, Evaldo e Diego, e eu vou suspender a sessão por 2, 3 minutinhos para que nós possamos registrar este momento que está, com certeza absoluta, credenciado a fazer parte de uma grande história. Tenho certeza disso.
A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.